Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Mensagem para ti. Pode estar aqui no começo, no meio ou até mesmo no final do vídeo. Porque pensa, se você chegou nesse vídeo, tem alguma mensagem para ti, sim. Antes que eu me esqueça, eu sou MC Martins, taróloga há mais de 30 anos, e aqui no canal do YouTube eu tenho centenas de vídeos. Se esse vídeo não ressoar contigo, fica triste não. Mentaliza as tuas questões, entra no canal e escolhe intuitivamente um vídeo. Quem sabe lá tu não encontra as respostas que tu busca. Sem mais delongas, vamos ver o que o universo espiritual tem de mensagem para ti hoje. Vamos para a mesa. Gente, para você que chegou nesse vídeo por acaso não, né? A gente costuma dizer por acaso, mas na verdade o universo te trouxe até aqui. Se você está pela primeira vez, olha que lindo esse oráculo, ele traz uma energia para essa nossa leitura, né? Do que nós vamos falar. E se você não é inscrito, se inscreva, dá o seu like, comenta, compartilha, me ajuda a fazer com que o canal cresça, para que eu possa atingir o meu objetivo principal, que é chegar ao maior número de pessoas possível. Para você que já me acompanha, me segue, que comenta, que compartilha, um beijo grande no coração de cada um de vocês também. E gratidão, né, por me ajudar a fazer com que essa mensagem seja entendida pelo algoritmo do YouTube como uma mensagem relevante, e aí ele leva para o maior número de pessoas possível, com a ajuda de vocês, que eu trago essa leitura com todo carinho, com todo amor, e vocês contribuem dando like, comentando, compartilhando. Vamos ver então, né, sem mais delongas, o que nós temos para hoje. Arrisque-se, olha... Gente, eu adoro isso. Arrisque-se. Se der certo, fique feliz. Se não der certo, abrace com sabedoria. Tudo acaba fluindo como deve ser. Gente, olha que linda essa mensagem. Arrisque-se. Eu gosto realmente, né? Eu sou uma pessoa que eu sou destemida, apesar que com a idade, sim, com a idade a gente vai ficando, né, com mais medo, mas na verdade é que a gente vai entendendo as coisas, então a gente vai, digamos assim, cuidando um pouco mais. Quando você é mais jovem, a gente não tem noção, não faz, digamos assim, a devida avaliação dos riscos, a gente se joga, literalmente o louco, ele se joga, ele é destemido, mas com o passar do tempo... Chamador desconhecido. Desculpa. Gente, desculpa, eu me esqueci de deixar o meu celular pessoal no mudo. Enfim, voltamos, né? Então, essa mensagem, né, ela traz essa analogia do louco, daquele que se joga, daquele que quer, sabe, que é destemido, que não tem medo. E a gente realmente, com o tempo, não deixamos de ser, né, quem tem essa coisa do arriscar-se. Mas a gente faz isso com mais conhecimento, com mais sabedoria. Então a gente se arrisca em coisas que a gente sabe que se tiver risco é pequeno. Então se der certo, fique feliz. Se não der certo, abrace com sabedoria. Tudo acaba fluindo como tem que ser. E é exatamente isso, exatamente isso. Se a gente avalia, digamos assim, porque a vida da gente é muito corrida, não dá, tu não tem tempo de fazer certas, digamos assim, certas análises, né? Então, quando tu acorda de manhã, aliás, quando tu vai dormir, é um arriscar-se, sim. Quando tu vai dormir, é um arriscar-se, porque tu não sabe se tu vai acordar. A gente acredita, a gente tem fé, todos nós vamos dormir
com a fé de que vamos acordar no dia seguinte. Alguns não acordam. Então, mesmo assim, a gente vai dormir. E quando a gente não quer dormir por medo, o cansaço nos faz dormir, não adianta. E aí, no dia seguinte, né, quando tu acorda, deu certo. Fique feliz. E se o dia não for aquilo que tu esperava, abrace ele com sabedoria. A coisa aconteceu como tinha que ser. Era um dia de aprendizado, um dia de conhecimento. Por isso, não tenha medo. Arrisque-se. Vamos para a mesa? Vamos ver o que nós temos. Vamos nos arriscar a saber o que vem para nós aí de mensagem? Literalmente arrisque. Show, muito show essa lâmina. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei, né, de conhecer, de aprender. Então eu sempre me arrisco. Olha aqui, a sacerdotisa. Sacerdotisa, ela sempre traz para nós usar a intuição, o autoconhecimento, usar com inteligência e sabedoria. Então, arrisque-se. Olha que show. Arrisque-se, use a tua intuição. Seja que tu esteja pensando, seja que tu esteja planejando, seja que tu esteja buscando, né? Os amantes. Os amantes, eles trazem para nós as escolhas, né? Trazem para nós o saber que temos que lidar com o outro, temos que saber lidar com o outro. Porque nós estamos falando aqui de relacionamentos, de união, nós estamos falando de contatos, de contratos. Então, seja o que for, arrisque-se. Se der certo, fique feliz. Se não der, abrace com sabedoria, porque tudo acaba fluindo como tem que ser. Gente, você está com medo de entrar aí numa parceria, numa relação mais séria, numa sociedade, né? Olha, a mensagem aqui tá clara. E aí nós temos o quê? O enforcado. O enforcado, ele traz para nós você fazendo o que tem que ser feito, tomando as decisões que você precisa tomar, mesmo que isso exija algum sacrifício. Eu embaralhei, normalmente eu não embaralho, eu pego a última lâmina do deck, mas essa precisava ser assim, então ela não estava no fundo e teve que ser ela mesma. A lâmina da torre. Por quê? Porque olha que interessante, a linha toda ela condiz com a nossa energia do arrisque-se, né? Até eu vou deixar aqui para quem quiser printar, né? Se quiser printar e me marcar, fique bem à vontade. Então, aqui nós temos o seguinte, né? É você usando todo o teu conhecimento, usando toda a tua sabedoria, mas a tua fé, né? A tua crença. E você tendo que tomar decisões importantes, mas principalmente aqui é você sabendo lidar com o seu entorno, é você sabendo lidar com a situação de que você não está só, você não é só, ninguém, nós não somos só, nós não viemos sós. E, portanto, temos sim que saber lidar com o outro. Então, é cuidar das parcerias, é o arriscar-se sabendo que não estamos só. Então, sempre vamos ter o quê? Um parceiro, um sócio, um companheiro, um amigo, enfim. Existe uma sociedade que está ali para te acolher, para te amparar. Mesmo que isso exija de você um sacrifício e que esse sacrifício te traga grandes mudanças. Arrisque-se.
Porque a mudança, ela nem sempre é uma coisa ruim. O caos da torre nem sempre é algo ruim. O caos da torre, ela pode ser uma revelação, pode parecer uma destruição, mas pode ser uma reconstrução. A torre sabe quando tu faz uma obra que tu resolve fechar um buraquinho e quando tu começa a mexer, vira um buraquinho? Quem já fez obra, sabe, dentro de casa, fora de casa, obra começa com uma coisinha de nada e quando vê tá mas depois de tudo pronto, olha o prazer que dá. Então é saber sim arriscar-se, mas sabendo, tendo tudo, digamos assim, planejado, tendo todo o conhecimento necessário para saber que por mais que logo ali adiante possa causar uma grande mudança, um caos que as mudanças trazem, mas é sim, o arriscar-se, se der certo, fique feliz, e se não der certo, há um aprendizado, há sim um ensinamento, há sim um crescimento. Vamos para isso. Então não há que ter medo. E o louco, desculpa, o enforcado, ele traz para nós também a sugestão de olhar para essa decisão por um outro lado. Então, se você, nós estamos falando aqui para pessoas, por exemplo, que estão pensando em casar e não estão muito certo disso, né? Gente, casamento não significa ser eterno, não significa ser para sempre. Para algumas pessoas para outras não. Eu, por exemplo, já estou no meu segundo casamento. O primeiro durou 5 anos e meio. Mas foi uma grande lição, foi um grande aprendizado. Na verdade, eu não sabia. Mas eu fui preparada com esse antigo companheiro para estar pronta para essa nova relação que eu vivo há 25 anos. E digo para você, uma relação maravilhosa, eu tenho um companheiro maravilhoso, literalmente, eu acredito, né, óbvio, que nós temos na nossa metade, e eu digo para vocês, eu encontrei a minha metade, só que eu não encontrei, o meu marido, em seguida a gente fala sobre isso, né, a gente brinca, inclusive, com isso, que ele teve numa relação 14 anos, né, olha, ele teve 14 anos numa relação, na verdade, é o que eu digo para ele sempre que a gente conversa, nós tivemos que passar por essas relações e nós temos que agradecer ao universo por termos passado por essas relações, que foram grandes aprendizados, que foram grandes lições, que nos deixaram preparados um para o outro. A gente só está junto há 25 anos porque quando a gente se uniu, os dois tinha tudo que precisava. Só que se eu tivesse conhecido o meu marido antes, talvez eu não estivesse preparada e nem ele. Então, assim, às vezes as coisas acontecem para nos preparar. Então, quando parece que deu tudo errado, observa, respira fundo e olha de novo e você vai ver que deu tudo certo. Vamos para a mesa. E é bem isso, é o arriscar-se. E eu costumo dizer, né, que embora, né, os casamentos, as relações, elas não são eternas, mas eu sou uma pessoa que eu acredito na união, acredito no casamento e meu marido também. Então, assim, nós queremos todos os dias estarmos juntos no futuro. Todos os dias a gente quer. Então, a gente cuida hoje para que amanhã a gente possa continuar a estar junto. Então, a gente se arrisca todos os dias. E a gente faz tudo, luta, batalha, faz tudo bonitinho para que dê certo.
Já se passaram 25 e a gente deseja ir no mínimo mais uns 25, 50. Se der 50, show. Vamos voltar para a mesa. Portanto, não importa que tipo de união, que tipo de contrato que você está inseguro, está insegura, né? Usa a tua atenção. Tenha fé, acredite, arrisque, tente. Se não der certo, é uma lição, é um aprendizado. Mas faça tudo buscando o autoconhecimento. É você se conhecendo, é você tendo o necessário para dar esse passo. É você, sim, se precisar de ter sacrifícios, sim, para enfrentar essa grande mudança. Há que ter, muito provavelmente, toda mudança ela traz um sacrifício, né? Seja ela que for, todas as mudanças elas não são 100% alegria. Ela tem um período de dor, a borboleta para ficar linda, ela passa por uma metamorfose que eu não tenho noção, mas eu imagino que deva ser bem dolorosa. Tu imagina tu fazer essa metamorfose sem nenhuma dor, né? Então, tenha fé, busque o teu autoconhecimento, tome decisões que forem necessárias, entenda o meio que tu vive, com quem tu vive, a decisão que tu vai tomar, o tipo de contrato que tu vai assumir, entenda, mas se precisar de alguns sacrifícios, invista. Porque pode até parecer que deu errado, mas no final tu vai ver que vai dar muito, muito certo, porque vai ter sim uma grande mudança. Vamos ver o que mais. Gente, as 3 viraram juntas. Bom, vamos botá-las na ordem que elas... Vamos ver no fundo do deck aqui. Nossa Senhora! Olha que interessante essa linha de desenvolvimento da nossa leitura, né? Nós estamos falando aqui me fugiu o termo, né? Do elemento. Nós estamos falando aqui do elemento ar, tá? A espada, ela traz para nós o elemento ar, e ela traz para nós aqui o 4 de espadas. O 4 de espadas, ele fala sobre essa coisa da introspecção, da pausa, e ele cai justamente aonde? Embaixo da sacerdotisa, que a sacerdotisa pede para que você escute o seu interior, para que você se escute, para que você busque o autoconhecimento. E o 4 de espada traz exatamente isso, a necessidade de você fazer uma reflexão, de fazer uma pausa, para que a mente fique clara, para que a mente se abra, né? E aqui para quê? 3 de copa, para que haja as comemorações. E olha que interessante, nós estamos falando uma comemoração com mais pessoas. Aqui nós falamos de um casal, praticamente, né? Mas na verdade não, porque também são o anjo da guarda mais o casal. Deixa eu fazer assim, que é para não ter, né? O anjo da guarda mais o casal. E aqui nós temos também 3. Então, isto é, o 3 de... Gente, eu botei invertido. O 3 de copas, ele traz para nós as comemorações, as parcerias. E são os bons encontros, são as boas notícias, indica, digamos assim, um apoio emocional. A gente falou, antes dela sair, sobre essa questão, né, de você não estar só, de você ter o teu entorno, de você tomar decisões sabendo que você não está só. E aqui fala das comemorações, das parcerias. E aqui nós temos o quê? O 7 de copas. O 7 de copas traz para nós, são as opções, digamos assim,
as escolhas, são múltiplas oportunidades, múltiplas opções, mas também ela traz um alerta, né? Para que você não perca a noite pensando depois. Então, cuidado, essa pausa que você precisa fazer, essa busca, digamos, desse autoconhecimento, essa necessidade de você fazer essa reflexão, é você chegando ao ponto que você busca de ter que arriscar-se, porque se der certo, fique feliz, comemore, né? Mas é você também sabendo que, ok, buscar parcerias? Com quem? Tem muitas escolhas, mas há que ter o alerta. As ilusões. Então, faça realmente uma análise, sabe? Pare, pense, analise, se auto-observe, se autoconheça, para que as parcerias, por mais que você tenha opções sobre elas, de quais parcerias, mas para que você não faça escolhas erradas. Isto é, para que você não caia nas ilusões. Porque isso pode o quê? Vir a tirar o teu sono. Não se preocupar no futuro. Vamos para a mesa. E literalmente as coisas vão acontecer como elas precisam. E olha que interessante que nós temos aqui. A lâmina da torre com a lâmina 9 de espada, que o 9 de espada traz exatamente essa digamos assim, essa busca por essa reflexão, né? Esse 9 de espadas, ele traz para nós essa questão da ansiedade. É você tendo um controle, tendo consciência sobre os desafios emocionais. É você se arriscando, mas você se arriscando com conhecimento, você não se jogando simplesmente por se jogar, não, estude, observe, escolha as parcerias, sim, para que no futuro você não tenha que enfrentar decepções por conta das ilusões, por ter se permitido fazer, por conta da ansiedade, escolhas erradas. Portanto, arrisque sim, mas arrisque-se com maturidade. Arrisque-se. Que é o caso quando a gente, né, eu iniciei essa leitura falando que eu sou uma pessoa, eu adorei esse arrisque-se, porque eu sou uma pessoa que eu sou realmente assim, eu não sou uma pessoa de ter medo, eu me arrisco, mas é um risco ao longo, né, dessa minha jornada, sempre foi um arriscar-me com riscos calculados. Eu costumo comentar, eu já comentei em alguns vídeos aqui, eu tinha 20 e poucos anos, eu acho que uns 22, por aí, 23 no máximo, e eu tinha uma amiga, que é amiga até hoje, óbvio, mas ela se mudou, ela casou e o marido foi para Rondônia. Isso vocês imaginam em 80 e poucos. E aí ela foi para lá e eu resolvi visitá-la. E ela, antes de ir embora, ela deixou comigo anotado no papel o endereço da onde ela ia morar, lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Naquela época, não é a Ji-Paraná de hoje, né? Imagina isso há 40 anos atrás. Aí vocês imaginam, e eu saí daqui, fui pegar um avião pela primeira vez na minha vida, eu andei de avião, sozinha, com o nome e o endereço dela num papelzinho. E eu fui.
Hoje, eu digo para vocês, foi sim, foi uma loucura total. E foi um voo que eu fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para o Acre, do Acre eu fui para Rondônia, Porto Velho, e de Porto Velho eu peguei um ônibus para ir para Ji-Paraná, que foram não sei quantas horas naquela época, eram muitas, muitas horas, eu acho que umas 6 horas, 8 horas, eu não sei, mas eu sei que eu saí de Porto Alegre às 5 da manhã de casa e eu cheguei lá em Ji-Paraná, já eram praticamente meia-noite, então uma menina sozinha. E assim, a aventura foi, mas eu me arrisquei. Então, assim, tive os perrengues? Tive. Mas eu aprendi horrores, eu aprendi horrores. Então, hoje eu continuo fazendo essas loucurinhas, mas hoje elas são mais calculadas, porque com 20 anos eu não tinha a vivência e a experiência que eu tenho hoje. Então, eu continuo me arriscando sim, mas eu faço tudo muito calculado. Então, arrisque-se, mas calculando os riscos. Vamos voltar para a mesa. Gente, vamos ver aqui. Diga aí nos comentários se você já fez alguma loucura, no que você já se arriscou, no que você já se colocou, o que deu, se deu certo, se não deu. A minha viagem deu super certo, eu passei um mês em Ji-Paraná e voltei, deu tudo certo, graças a Deus, né? Meus anjos de guarda, meus protetores, enfim, sempre do meu lado. Então, isso tudo ajuda. Então, o que nós temos aqui? Os enamorados. É a segunda vez que aparece, os amantes e namorados é a mesma, né? O mago, a papisa. Olha que interessante, a papisa e a sacerdotisa também são a mesma. E o eremita. E aqui a mensagem, ela diz o seguinte: você fazendo um autoestudo, você se conhecendo, você fazendo essa parada necessária, essa pausa necessária para ter essa, digamos assim, essa recuperação, essa reflexão, para que você possa tomar decisões importantes, sabendo o quê? E essa lâmina é bem interessante, porque aqui a gente observa, né? Ó, você tendo que tomar decisões, não são decisões sozinha, você com a tua intuição, com o teu conhecimento, sabendo que tu não vai agradar todo mundo. É só olhar as caras que a gente vê. Nem todo mundo está com cara aqui de bons amigos. Então, é você tomando decisões, é você se arriscando sim, mas com risco calculado, mas você entendendo que, seja qual for a tua decisão, ela não vai agradar todo mundo. Mas, e aí? Nem o velhinho lá de cima agradou? Qual é a obrigação que nós temos de agradar? Tudo certo. Os incomodados que se retirem, não é bem assim? Vamos voltar para a mesa. Então, aqui, nós temos o mago. O mago traz para nós os começos também, né? As oportunidades, os novos projetos, e nós temos aqui você tomando decisões, ou fazendo parcerias, né? Comemorando, com comemorações, sim, com essas parcerias, porque você está literalmente arriscando em um novo projeto. E a carta do mago é aquela lâmina que você usa tudo que tem ao teu favor, tudo que tem a tua mão, ao teu alcance, né? Todos os elementos, e fazendo disso que um novo elemento é você sabendo transformar. O mago traz para nós exata essa habilidade, essa inteligência de transformar o que tu tem na mão. A papisa vem aqui de novo trazendo para nós
esse autoconhecimento, mas entendendo que é tudo uma questão de um dia após o outro. Isto é, a gente sabe do hoje, o futuro a Deus pertence, mas é você conhecendo a tua caminhada, conhecendo a tua trajetória, sabendo tudo que tu aprendeu, sabendo tudo que tu consegue transformar para te preparar para o amanhã. E aqui nós temos quem? O eremita. O eremita é aquela lâmina que traz para nós aquela jornada que não é fácil, é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada que para ser autoconhecimento ela é solitária, mas é chegando no topo. É chegando ao topo. A caminhada do eremita, ele vai buscando o autoconhecimento e buscando a luz, até que ele chega no aonde ele, o objetivo dele, descobre que a luz estava muito tempo com ele. A luz que ele buscava, que ele almejava, já estava com ele. Então é quando ele descobre isso, com o autoconhecimento. E aqui na mesa, vamos voltar para a mesa, aqui nós temos exatamente isso, as mudanças acontecendo. Você sabendo, tendo que saber lidar com essas mudanças, olhar para elas por um outro ângulo e tirar delas um melhor ou o maior proveito possível, né? É você tirar, assim, saber lidar com os desafios, é você saber lidar com os medos, é você saber administrar isso. E a história do arrisque-se calculando o risco, e aonde você, sim, chega no topo, você chega às suas conquistas. Sim, é uma jornada que não é fácil? Não, não é, ninguém disse que seria, né? Mas o importante é que se der tudo certo, fique feliz. Se não der, abrace a sabedoria, né? Porque tudo acaba fluindo como tem que ser. Vamos ver aqui, ó, esse oráculo. Baralho cigano. Ele é lindo, ele é muito lindo, esse oráculo. Eu trago ele porque a minha mentoria é a cigana. A minha mentora é a cigana Zaira. Olha aqui, pulou a carta, né? A carta do chicote. Ela traz para nós as discórdias, os conflitos, né? Mas o chicote também traz para nós digamos assim, é você mantendo a atenção, é você sabendo lidar de forma atenta aos conflitos que podem surgir. E o baralho cigano, ele vem aqui para confirmar se tudo que foi dito está de acordo, né? Ou acrescentar alguma coisa que precisa. Bora lá, vamos ver aqui. Vamos pegar essa daqui. Eu costumo tirar 3, veio 4, ó, de união. Nós estamos falando aqui de uma relação de união. E aí tu adequa conforme a tua realidade. Nós estamos falando sobre contratos, seja de trabalho, seja contrato profissional, de compra e venda, seja contrato de casamento ou de uma união, seja ela do tipo que for, né, união estável, enfim. O que nós temos aqui, então, é você mantendo alerta. Esse autoconhecimento é justamente esse se manter alerta, estar preparado, preparada. O buquê traz para nós a felicidade, muitas oportunidades relacionadas às emoções. Então, são alegrias, são os sentimentos, digamos assim, em alta, né? E a cegonha, novidades a caminho. Traz aqui também recompensas e o reconhecimento profissional. E aí veio aqui, então, a lâmina do anel, né? A lâmina do anel fala em compromisso, em relação e a compatibilidade com laços fortes. Então, arrisque-se, não tenha medo, mas calcule os riscos, seja qual for a união que tu tá buscando.
Olha a lâmina que nós encerramos. O anel. Coloca dentro da tua realidade. Baralho cigano, confirmando. Não tenha medo. Arrisque-se calculando os riscos. Vamos voltar para a mesa. O que nós temos aqui? Vamos ver aqui, trazer aqui para quem está nesse vídeo até esse momento, uma mensagem, a energia de uma mensagem, aquela que eu costumo dizer que traz sempre aquela sensação de abraço apertado, um quentinho no coração. Veio, vamos ver o que ela diz. Ela diz o quê? Ultrapassando. Hoje, nessa grande escola da vida, eu pratico a autodescoberta, ao reconhecer que o meu ego, a minha raiva e os meus medos me separam da minha divindade. Eu permito que a luz cresça dentro de mim. Esta luz me dá o poder de reinar o meu reino interior. Hoje eu ultrapasso tudo o que me separa da luz, que é o meu verdadeiro eu. Gente, é o que a gente leu praticamente até agora. Eu diria que isso aqui é uma síntese, né? É você arriscando, ultrapassando com cálculo dos riscos, sim, mas tendo a coragem, a fé e a confiança em ti, no teu eu. Por hoje é só. Grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.